Os mototaxistas vulgo Cupa-Patas foram alvos de uma operação stop da Polícia de Trânsito de Luanda. A mesma teve lugar no município do Kazenga, aqui na capital do país. Veja. Município do Kazenga, Rua da Fiaco. Estamos em Luanda. Isto que se está a ver chama-se anarquia. Há um desrespeito acentuado por parte dos motociclistas nesta rua e fruto de alguma denúncia de populares e também no nosso trabalho de fiscalização, fomos notando que nesta rua existe um desrespeito acentuado no que toca à circulação rodoviária de motociclos. Mototaxistas realizam a sua atividade econômica sem se importarem com as regras do Código de Estrada. Veja só, por exemplo, circulam em sentido contrário, fazem manobras perigosas e muitos não fazem uso do capacete. Primeiro, a nossa ação aqui visa garantir a integridade física dos munícipes deste município e daqueles utilizadores destes serviços, ou seja, dos Cupa-Patas, como vulgarmente são chamados, dos mototáxis. A presença da polícia afasta-os do local. Nem por isso a operação é cancelada. Os efetivos posicionam-se na rua a seguir. Esta mesmo, a rua do Mercado do Asa Branca. A documentação de motociclo. Este mototaxista, por exemplo, está legal, mas comete pelo facto de ter excedido a lotação e mais, não criou as condições de medidas de segurança. A pessoa que você levou deve ter usado o capacete. Não, tem assim, chefe. Eu sou a reparar a minha moto. Tudo bem, mas estou a dizer, a pessoa que tu estavas a levar também deve ter usado o capacete, como tu também estás a usar. Ok. Não é isso? Obrigado, chefe. Então, nesse caso, você infringiu o artigo 81 do Código de Estrada. Sim, chefe. Não é isso? Sim, chefe. Tá pronto, vou pedir ao senhor condutor, não é? Acompanhe você e a sua moto aqui na esquadra, tá bem? Ok, vamos. Já este motociclista não faz serviço de táxi, mas o facto de não estar a fazer uso do capacete chama a atenção do polícia. Tanto a documentação que ele utiliza andar com a moto. Uma licença ou então a carta de condução, averbada a motociclo. Não é isso? Não está documentado. Ou melhor, nem ele, nem a sua moto. O senhor estará retido por andar com o motociclo sem a sua respectiva documentação. Encostar a moto, está encostado. Isso. Encostar a moto, chefe. Desce, senhor. Ele pretendia Espera virar. aí, caçula, espera. Deixa só. Tua documentação é de motociclo. Complicado. Nem sequer a ordem do polícia queria obedecer. Para além de não fazerem uso do capacete, circulam também sem a documentação exigida pelo Código de Estrada. O condutor, pelo menos, está retido. Mais um motociclista que vê complicado o seu dia por não fazer o uso do capacete. Vamos prender o meio, falta de uso do capacete, ok? Vamos passar uma multa por não usar dispositivo de segurança. É a Polícia de Trânsito a repor a ordem e a legalidade a algures do município do Kazenga. Inspetor Manuel Paulo, pergunto-lhe, há algum sítio em específico segundo o qual os mototaxistas podem exercer o seu trabalho? Wilson, dizer que, segundo a nossa legislação que regula a atividade de táxi, no nosso país não permite
o trabalho de veículos de motociclos exercer o serviço de táxi. Mas naquelas áreas, estou a me referir, das áreas rurais, Então, quer dizer suburbanas. que só o facto destes mototaxistas estarem aí naquela zona do Kazenga já estão a cometer uma infração. Exatamente, naquelas áreas, conforme ia dizendo, rurais e suburbanas, onde o transporte público, estou a me referir dos táxis, tanto personalizados como aqueles que não são personalizados, dá-se uma prerrogativa em função da mobilidade que a nossa população passa. Daí que nesses locais tem-se dado uma prerrogativa. Agora, nas avenidas é expressamente proibido o exercício dessa atividade de táxi motorizada. E conforme apresenta a peça, nós vimos aí, segundo o artigo número 3, que fala das normas de circulação e conduta, diz que nenhum condutor deve pôr em risco ou cometer atos que comprometam a segurança no trânsito automóvel. Vimos também a infração, alguns condutores a infringir o artigo 81 do Código de Estrada, que fala dos acessórios de segurança. Estamos a falar do uso do capacete. Exatamente. A esses condutores, conforme mostrou a peça, a sanção foi bem colocada. Exatamente. Doutor Euclides Bilingo, há algum caso em especial que lhe tenha chamado a atenção? Depois de devidamente avaliada a peça, o caso, né, como vimos aqui, a circulação, ou melhor, a utilização de motociclos para o transporte de passageiros a título de atividade profissional é uma atividade subsidiária e então deve ser devidamente acautelada. Da peça que vimos... Deve ser devidamente acautelada. O que é que o doutor quer dizer? O que é que eu devo dizer? É que por ser subsidiária, não ser uma atividade ordinária, deve ser feita em condições especiais. Por quê? Porque uma motorizada não é um meio apto a transportar pessoas em segurança normal no tráfego rodoviário, principalmente em zonas de trânsito tão intenso como as das principais artérias da cidade. Só o facto de se fazer transportado por um motociclo, o espaço a exposição, de perigo, a exposição ao perigo é ainda maior. Exato. E depois vimos que havia vários utilizadores de motociclos, vários condutores de motociclos andarem em sentido contrário, a contrariarem normas pré-estabelecidas pelo Código de Estrada e andarem a se fazerem sem acompanhar da devida documentação nem das medidas de precaução necessárias, como o capacete, por exemplo. Portanto, são atividades que devem ser acompanhadas de um senso de responsabilidade acrescido. Exato. E as contrariedades à lei merecem uma consequência jurídica desfavorável, como é óbvio. Estamos diante de algumas contravenções que vêm todas tipificadas no Código de Estrada. Exato. E o Código de Estrada estatui as respectivas consequências jurídicas que devem ser aplicadas. Então aí a polícia só fez o seu papel? Fez o seu papel. Na sua opinião? Sim, fez bem e mais se pode fazer ainda mediante o encaminhamento dos infratores a quem de direito, as autoridades competentes. Muito bem, doutor Pedro de Castro Maria, não é normal que os mototaxistas façam o seu trabalho desde que o façam honestamente? Claro, desde que o façam honestamente. E ficou aqui subjacente, que é aquelas áreas de difícil penetração dos meios de transportes convencionais que fazem serviço de táxi, nomeadamente também dos autocarros públicos, e eles têm prestado um serviço bastante valioso nas zonas suburbanas e nas zonas rurais. Agora, não podem descurar de forma tão grave as normas de segurança, pondo em causa a integridade física das pessoas. O que temos constatado a olho nu nas nossas ruas, nas nossas cidades, e chamar a atenção, inclusive, que isso não se passa só com aqueles que exercem atividade
remunerada, que são os mototáxis, mesmo de uma maneira geral, grande parte dos indivíduos que dirigem motorizada o fazem desrespeitando as normas habituais de segurança, sem uso de capacetes, em alguns casos violando a lotação da motorizada, noutros casos saindo da estrada em situações de engarrafamento intenso, andando nos passeios, molestando os peões, e em muitos casos ainda tratam os peões que procuram reclamar com alguma arrogância. Portanto, há um trabalho muito grande de educação. No caso dos mototáxis, eles têm uma associação, creio que é a Motran, qualquer coisa assim, que devia fazer também um trabalho, e porque até uma atividade remunerada, deviam investir na segurança sua, das pessoas, e licenciarem-se, terem documentação, para que estejam legal diante da sociedade, diante do Estado, e também possam então ter maior prestígio e, como se disse, exerçam a sua atividade com honestidade. Doutor, não acha que se deva apelar aqui também à consciência de quem procura pelo serviço dos mototaxistas? Parece que há um cenário de muito bem-estar por parte também daqueles que procuram pelo serviço. É verdade. Em muitos casos, os que ganham dinheiro descurando normas são facilitados pelas pessoas que procuram esses serviços. Não exigem. Se todos os utentes estivessem aí a chegar como determinados clientes em determinados serviços, exigem determinadas condições. Eu só pago isto se houver aquilo. Obviamente que eles haviam de se mexer. É verdade, sim, que os clientes, aqueles que são utentes desses serviços, estariam no direito de, em nome da sua própria proteção, da sua própria vida, em nome, portanto, da preservação da vida, que é o bem mais sagrado, deviam exatamente pressioná-los, sim, para velarem por essas normas de segurança.